Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para juntos colocar na presença do Senhor as nossas vidas, entregar a Ele as nossas dificuldades, confiando naquilo que Ele fará por nós. Eu quero convidar os irmãos que me acompanhem na leitura de Lucas 13, dos versículos de 10 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Esses versículos contam uma história bastante conhecida da mulher que andava encurvada. Diz assim a palavra de Deus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Irmãos, esse texto nos conta então a história de uma mulher que andava encurvada e não podia de modo nenhum endireitar-se há 18 anos por causa de uma enfermidade que o diabo tinha então lançado sobre a sua vida. Essa mulher encurvada, ela pode ter vários sentidos, vários significados, várias aplicações práticas. Nós podemos imaginar que essa mulher encurvada representa o mundo, a humanidade, o homem sem Deus que anda encurvado por causa do peso do pecado, da morte espiritual. Andar encurvado, só olhando para o chão. O diabo ele é especialista em prisões, em cadeias. E aquele homem que não serve ao Senhor, que não entrega a sua vida ao Senhor, ele então se torna escravo do pecado, escravo do diabo, e ele então fica encurvado. O diabo faz com que as pessoas só olhem para o chão, só olhem para as coisas daqui, né? E com isso, então, elas não consigam estabelecer uma relação com Deus, com o Pai Celestial que mora no céu, né? Andar encurvado é como se você não conseguisse olhar nunca para cima, você não consegue ver quem é Deus, porque o diabo mantém as pessoas, então, presas no pecado. Mas essa mulher encurvada também pode significar os servos de Deus que, às vezes, com o tempo, vai se esquecendo dos princípios e dos valores da vida cristã, vai extinguindo a ação do Espírito Santo na sua vida e entra então num círculo vicioso. Ele deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, e o pecado então começa a ser natural na sua vida. Ele já não consegue mais confessar os seus pecados, porque não vê tanta importância nisso. E aí ele torna a pecar, ele não confessa os seus pecados, ele não ora, ele não lê a Bíblia, e ele então vai sendo de novo aprisionado pelas coisas deste mundo, né? Ele vai sendo então tomado pelos valores mundanos outra vez, e ele começa a olhar só para as circunstâncias, ele perde o foco, ele se esquece de quem é Deus, ele deixa de olhar para o alto, ele deixa de confiar e crer naquilo que Deus pode fazer por ele. Ele começa a olhar só para as coisas do mundo e de repente então ele está encurvado. Ele está triste, ele está cheio de problemas, cheio de situações difíceis que ele não consegue resolver, ele não tem mais alegria na sua vida, e quanto mais ele se afasta do Senhor, mais difícil é de voltar. E então muitos cristãos vão entrando nesse círculo vicioso e mesmo tendo conhecido o Senhor Jesus, às vezes voltam a ficar encurvados pelo peso das coisas do mundo, pelo peso das coisas daqui. A Bíblia diz que nós não devemos nos embaraçar com as coisas daqui, e às vezes nós insistimos em nos afastar do Senhor e acabamos então nos embaraçando, encurvados.
E então essa mulher, ela estava assim, encurvada. E a Bíblia fala que ela estava assim por causa do diabo. Nós não podemos esquecer que o diabo é nosso adversário. Ele está o tempo todo ao redor de nós. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Nós devemos nos preparar para enfrentar as ciladas do diabo. E se nós não temos comunhão com Cristo, se nós não temos compromisso com Deus, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. E o diabo então coloca peso sobre a nossa vida, coloca peso sobre os nossos ombros. Mas essa mulher então ela nos ensina que quando nós estamos curvados, sobrecarregados, por qualquer que seja o motivo, nós só podemos encontrar libertação na pessoa de Jesus Cristo. É só o poder de Deus que pode então tirar de nós o nosso fardo. A Bíblia, Jesus disse lá em Mateus: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Nós devemos trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus. Nós só vamos encontrar alívio, restauração e cura na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós podemos pensar em algumas coisas importantes. Primeiro, qual era a situação dessa mulher? Essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, como nós já dissemos, com o qual Satanás mantinha ela presa há 18 anos. Muitas pessoas hoje são escravas do diabo. Estão presas pelos fardos que o diabo coloca nas suas vidas. E é engraçado que as pessoas acham que são livres, Elas acham que elas são felizes, mas elas não conseguem mais viver sem o pecado. E isso é uma escravidão. Elas não conseguem dizer não para o pecado. E com isso elas selam o seu destino, o destino da morte espiritual. E isso é um fardo. Isso é uma escravidão. Quantas pessoas estão por aí sorrindo e bebendo e festejando, quando no fundo elas estão muito tristes e angustiadas pelo fardo que o diabo tem colocado nelas. Então, o diabo é especialista em nos sobrecarregar, em colocar fardos sobre as nossas vidas. E aquela mulher então andava curvada e ela não podia de modo algum endireitar-se, não tinha jeito, não tinha médico que desse o jeito, não tinha nada que fizesse aquela mulher se endireitar. Nós sabemos que às vezes as nossas dores emocionais adoecem o nosso corpo de uma maneira que a gente às vezes não consegue mais se recuperar. E então aquela enfermidade espiritual daquela mulher tinha tomado conta do corpo dela de forma que ela não podia mais se endireitar. Ela estava presa há muito tempo naquela posição. E a gente pode pensar então que essa mulher não podia de jeito nenhum olhar para cima, Quantas pessoas não conseguem mais olhar para o Senhor? Quantas pessoas não conseguem mais estabelecer uma relação direta e franca com Deus? Às vezes você frequenta uma igreja, às vezes você lê a Bíblia, às vezes você ouve da palavra de Deus, mas você não tem olhado para Ele. Às vezes você tem procurado Ele em outras pessoas, mas você mesmo não tem olhado para Ele. Às vezes nesses dias, nesse tempo de quarentena, você, servo do Senhor, tirou férias, Tirou férias do Senhor. Eu oro aqui, mas o restante quando voltar, quando acabar a quarentena, eu resolvo. Só que nós não temos essa opção de nos esquecer do Senhor e de deixar de olhar para cima, porque quando nós deixamos de olhar para o Senhor, nós automaticamente vamos olhar só para as coisas que estão ao nosso redor e elas vão então nos aprisionar. Não adianta a gente querer as coisas terrenas, porque os desejos terrenos vão tomar os lugares importantes da nossa vida e vão fazer com que nós nos esqueçamos daquilo que é essencial. Não adianta a gente ter o que é importante se o essencial está longe. Não adianta a gente querer um emprego, dinheiro, casa, uma vida boa. Não adianta ter nada disso se Deus estiver longe de cada um de nós. Então, Ele é que é essencial. A Bíblia fala disso lá em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas essa mulher, mesmo assim, ela frequentava a sinagoga. Ela estava lá na sinagoga no sábado para ouvir a palavra de Deus. E é engraçado que a gente pensa que essa mulher ia à sinagoga há 18 anos, No começo, às vezes, ela ia animada. Hoje,
depois de tanto tempo, às vezes ela não tinha mais nem tanta esperança, mas ela continuava ali, persistindo, buscando a Deus, tentando entender da palavra do Senhor. E isso também é um exemplo para nós, porque nós não podemos desistir. As nossas dificuldades não podem nos fazer esquecer do Senhor, não podem nos fazer esquecer da obra de Deus. Nós precisamos continuar indo à igreja, servindo ao Senhor e buscando a Deus e colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí, a gente também pode pensar na postura de Jesus diante dessa mulher. Jesus chamou essa mulher para ele. É engraçado que o texto faz questão de mostrar a compaixão de Cristo para com aquela mulher. Ela não tinha visto Jesus, ela nem podia ver, ela não conseguia olhar para cima, mas Jesus viu ela. E isso que é importante, né? Jesus viu aquela mulher lá sentada e chamou ela para ele, né? Disse: vem, fez um convite para aquela mulher, que aquela mulher então aceitou. Cristo constantemente está nos contemplando, Ele está nos olhando, Ele está vendo aquilo que nós passamos. E Ele sempre está nos chamando: olha, vem a mim, vem aqui, eu posso te ajudar com o seu problema, eu posso resolver, eu posso tirar de você esse fardo pesado. Foi assim sempre que Jesus encontrou alguém que precisava de ajuda. A gente lembra de Bartimeu, o cego de Jericó, né? O paralítico no tanque de Betseba, a Maria Madalena, a mulher pecadora, né? Alguns dizem que era Maria Madalena, o coxo na porta formosa. Então, assim, Jesus estava sempre oferecendo compaixão, ajuda, estava vendo o sofrimento das pessoas, mas ele não passava como se nada estivesse acontecendo, ele estava sempre pronto a ajudar, e é assim conosco também. E Jesus então chamou aquela mulher, porque ele amava ela e conhecia o sofrimento dela, como ele nos ama e conhece o nosso sofrimento também. E ele disse então para ela: estás livre da tua enfermidade. Esse estás livre significa um fato consumado. Jesus, de uma vez por todas, livrou aquela mulher daquele espírito maligno e endireitou aquela mulher. E é engraçado porque Jesus pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou, e ela deve ter ficado bastante assustada, né? Há tanto tempo ela nem olhava no rosto das pessoas. Mas ela conseguiu então passar do lugar, ir até Jesus, foi curada, ficou livre da sua enfermidade. A Bíblia fala que ela ficou de pé e aprumada, aquele corpo todo cheio de dificuldades, então estava funcionando corretamente de novo. E aquele dia podia ter sido só mais um dia na vida dela, mas ela estava ali pronta para ouvir a palavra de Deus, pronta para receber aquilo que o Senhor tinha para ela, e ela então encontrou Jesus e obedeceu o chamado dele. Quando ele disse vem, ela foi, e Jesus então livrou ela daquele fardo pesado que ela carregava. Os momentos que ela passou encurvada agora não existiam mais, e agora ela podia ter uma visão clara do céu, porque ela tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus e ela sabia quem era Jesus, e ela começou então a glorificar a Deus, porque Deus transformou a situação dela como pode transformar a nossa. Ele é o nosso libertador, ele nos livra da escravidão do pecado, ele já nos livrou da morte espiritual e ele continua nos livrando, ele nos traz a verdadeira esperança, que é a esperança de uma vida eterna. Então um novo cântico foi colocado na boca daquela mulher, porque ela foi então transformada, a sua vida foi então transformada. Nós devemos nos lembrar que nós não precisamos andar encurvados como aquela mulher, que seja qual for o fardo que você carrega, você pode depositar lá aos pés do Senhor. Se você anda encurvado pelo pecado, pela falta de Cristo na sua vida, Cristo está te chamando, está dizendo vem, vem que eu vou te dar alívio. Ou se você está encurvado porque tem se afastado do Senhor, esquecido daquilo que é importante, daquilo que é essencial, tem colocado as coisas daqui antes do Senhor Jesus e isso tem te causado sofrimento, Deus também está te chamando, vem, vem que eu vou tirar isso de você, eu vou te dar um fardo que é leve. Mas nós precisamos atender o chamado de Jesus. E nessa noite eu quero que você pense sobre isso, né? Qual tem sido o seu fardo? Você tem andado encurvado? Tem olhado só para as coisas daqui? Ou você tem fitado seus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé, aquele que pela alegria que ele ia sentir, morreu na cruz no nosso lugar, não se importou nem com a vergonha, nem com o desprezo das pessoas, e hoje está sentado à destra de Deus. A Bíblia diz isso lá em Romanos. Lá em Hebreus, digo. Vamos então nos
posicionar diante do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos pedir que Ele, então, nos abençoe. Vamos continuar orando por aqueles nossos amigos que estão enfermos com Covid. Nós estamos orando pelo doutor Esirmar, estamos orando pelo pai do pastor da Vila Maria Dilce, pelo pastor Marcos de Caldas Novas. Hoje também pediram oração por uma jovem da Igreja Batista do Jardim Atlântico. Vamos orar por ela. Outras pessoas que estão enfermas também, né? A Vilma, tia da irmã Rosa, está enferma. Vamos orar por ela também. Vamos pedir que Deus, então, esteja abençoando cada um nesse momento, cada família, os nossos familiares não crentes, todas as famílias da igreja, as pessoas que nos assistem, tantas pessoas têm nos assistido durante todo esse tempo. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um, o Senhor conhece. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que curou aquela mulher. O Senhor é o Deus que mandou o seu Filho Jesus e Ele demonstrou a compaixão de Cristo, a compaixão de Deus, o amor infindável a todas as pessoas que estavam ao seu redor. Ele libertou cativos, ó Deus, do diabo. Ele curou enfermos, Ele recuperou a vista dos cegos, Ele ressuscitou pessoas. Ó Deus, e esse mesmo poder Ele tem hoje nas nossas vidas, porque Ele é o mediador da aliança que o Senhor fez com Ele, ó Deus, pela qual nós fomos salvos. Ó Deus, é Ele que nos permitiu ter a salvação, foi o sacrifício de Cristo que nos lavou dos nossos pecados, e nós louvamos o Senhor por isso, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou e o Senhor tem se preocupado conosco, tem olhado para nós, o Senhor tem dito para cada um de nós, vem que eu posso trocar o seu fardo. Ó Deus, que nessa noite nós possamos entender a realidade da necessidade que nós temos de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que têm sido aprisionadas pelo diabo e têm andado encurvadas, olhando, ó Deus, somente para as coisas daqui, sem compreender a necessidade de um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, sem compreender a necessidade de olhar para o céu, de ver o Senhor, ó Deus, de contemplar a Tua face. Que nessa noite elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, como a família da irmã Maria de Fátima, que ela continuamente coloca diante do Senhor. A família do irmão Tim, a família da irmã Helenita, os esposos das nossas irmãs, os pais dos nossos adolescentes. Ó Deus, os nossos adolescentes, tem misericórdia, ó Deus, dessas vidas. Ó Deus, que eles possam entender o Teu recado e atender o Teu chamado. Ó Deus, também abençoa cada um de nós que Te servimos, mas que muitas vezes, ó Deus, nós temos nos esquecido do Senhor e às vezes apagado o Espírito Santo que habita em nós. E com isso, ó Deus, nós acabamos sendo, ó Deus, de novo, sobrecarregados pelo peso do pecado, pelo peso da angústia e da tristeza. Mas o Senhor também é poderoso, ó Deus, para nos livrar, para nos limpar dos nossos pecados, para nos perdoar das nossas iniquidades. Então olha para nós e nos capacita, ó Deus, a viver uma vida reta diante do Senhor. Ó Deus, queremos Te pedir por aqueles enfermos. Ó Deus, tantas pessoas têm lutado contra o Covid. O Senhor conhece cada uma, então tem misericórdia, ó Deus. Abençoa aquelas famílias que já estão enlutadas, ó Deus. Tem misericórdia. Abençoa dando consolo e conforto. Abençoa também aquelas famílias aquelas pessoas que estão enfermas por outros motivos, ó Deus. A Vilma, tia da irmã Rose, ó Deus, e todas as pessoas que foram citadas, o doutor Esirmar, ó Deus, também, que está com Covid. Abençoa aquela jovem ali da Igreja do Jardim Atlântico, o pastor Marcos, lá em Caldas Novas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. E aqueles que não estão com Covid, mas que estão enfermos por outros motivos, que o Senhor tenha, então, misericórdia da vida deles. Ó Deus, nesse instante, queremos Te pedir pelos nossos irmãos idosos, pelos lares da nossa igreja, ó Deus, que o Senhor esteja habitando com cada família, resolvendo cada problema de relacionamento. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que precisam de trabalho, que o Senhor seja, então,
o Deus provedor. Abençoa também os profissionais de saúde, nossos irmãos e amigos que têm se esforçado nessa luta contra essa enfermidade. Senhor, e abençoa o nosso mundo. Ó Deus, são tantas decisões a serem tomadas, são tantas coisas, ó Deus, que têm acontecido. Ó Deus, as decisões sobre escola, as decisões sobre a volta das reuniões das igrejas, ó Deus, nós sabemos que tem muitas coisas, ó Deus, que não dependem de nós, porque dependem da resolução de um problema que está muito acima da nossa capacidade. Mas nós cremos no Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem um plano e que o Senhor está executando o teu plano. Nada disso está fora do teu controle. Então esclarece os nossos olhos para que nós possamos, ó Deus, cada dia mais confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, tem misericórdia do nosso mundo, dos nossos governantes. Ó Deus, a impressão que nós temos às vezes é que estamos sendo guiados, ó Deus, por cegos, porque é como se as pessoas não tivessem, ó Deus, entendimento do que está se passando. E às vezes ficamos confusos, ó Deus, diante de tantas ordens, de tantas, ó Deus, indefinições e tantas palavras e tantas coisas. Ó Deus, mas nos ajuda a não olhar para as coisas do mundo, mas a fitar os nossos olhos no Senhor e a crer que o Senhor está fazendo conforme aquilo que é melhor para os seus servos e para a tua igreja. Abençoa, ó Deus, a obra de missões no mundo, que o teu evangelho continue a ser propagado aos quatro cantos, que as pessoas continuem tendo oportunidade de salvação, porque nós sabemos que o Senhor está perto e nós te louvamos por isso. Nós te engrandecemos, ó Deus, nós te glorificamos, nós te pedimos, ó Deus, ser conosco, abençoa as nossas vidas, abençoa as vidas dos irmãos e amigos que nos assistem durante todo esse tempo, ó Deus. Ó Deus, abençoa cada família, família da Ubiana, família da Cidinha, família da Miriam, família do irmão Feliciano, as famílias da irmã Maria de Fátima, que tem sempre nos assistido, irmã Marionilda. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um, que o Senhor esteja, ó Deus, dando a cada família, a cada irmão, a cada pessoa, aquilo que o seu coração necessita. Nós te louvamos, exaltamos o teu nome, te glorificamos, te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor esteja conosco a cada dia. É o que nós oramos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amanhã teremos culto às 20 horas. Participe conosco. E na quinta-feira retomamos as nossas devocionais. Nós temos devocional também às 6 da manhã no Facebook da igreja. Participe, acompanhe conosco. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.